Conexão Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é terça-feira, 19 de fevereiro de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, compadre Felipe. E diretamente de Brasília, já a postos, nosso compadre José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Salve, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite a todos, vamos lá. Vamos com tudo, é hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. E hoje nós vamos esclarecer, espero eu, de uma vez por todas, uma confusão que foi tema em todo o debate público brasileiro durante essa semana, em dias da semana passada também. O nosso convidado especial, nossa entrevista exclusiva hoje, avisem nas redes sociais agora para os seus amigos assistirem, é com Gustavo Bebiano, ex-ministro agora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Foi exonerado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, conforme anunciado pelo porta-voz ontem durante o nosso programa e depois em vídeo com a explicação que deu o presidente Jair Bolsonaro. Esse programa quer deixar claro que o presidente Jair Bolsonaro sempre foi bem-vindo aqui à Jovem Pan para esclarecer quaisquer fatos. Então, se amanhã ele quiser participar desse programa para dar qualquer alegação, qualquer comentário, esse programa está aberto à participação do presidente. Gustavo Bebiano, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Felipe, muito obrigado, boa noite, Augusto. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Zé Maria, obrigado pela oportunidade. É isso, boa noite. Muito bem, a gente vai tentar aqui fazer a cronologia dos fatos que geraram uma certa confusão que a gente vem tentando analisar nos últimos dias minuciosamente. Então, Felipe, diga, Augusto Nunes, fique à vontade. Eu claro. queria pedir licença a você para fazer um esclarecimento preliminar. Os áudios e mensagens por WhatsApp que começaram a circular hoje, estão no nosso site, foram divulgados. Eu assumo inteiramente a responsabilidade pela divulgação desse material. Esse material me foi passado em confiança pelo Gustavo Bebiano, porque nós nos conhecemos e a confiança imediata se estabeleceu há 2 anos, e esse material ele me passou por um motivo. Ele queria deixar claro que não fazia sentido a acusação de ter mentido. Eu sempre acreditei no Gustavo Bebiano e desde o primeiro minuto eu disse, olha, isso não aconteceu e várias vezes eu disse, olha, eu sei que houve as tais conversas que foram negadas pelo Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Como estava se consolidando uma versão que eu acho profundamente injusta, que apresenta o Gustavo Bebiano como um homem que não tinha dito a verdade, eu entendi que esse material se transformou numa documentação histórica e que deixaram de ser uma conversa entre um presidente e um ministro para se transformar em provas de inocência. Eles estavam sob embargo. O Bebiano se comprometeu apenas a dar uma entrevista aqui para o programa e eu entendi, e acho que acertadamente, pela repercussão que o assunto vem tendo hoje ao longo das últimas horas, eu acho que acertadamente foi divulgada a prova de que o Gustavo Bebiano estava desde sempre dizendo a verdade. Ao longo do programa eu vou lembrar alguns episódios que fizeram com que justificam a minha indignação com a tentativa de se transformar um homem exemplarmente leal desde sempre ao presidente Jair Bolsonaro
um homem capaz de tratar levianamente qualquer assunto ligado ao seu cargo e muito menos tratar levianamente o presidente da República. Então, se o Gustavo Bebiano, que não tem responsabilidade nisso, quiser ficar bravo comigo, eu só peço que ele continue meu amigo, porque eu não escondo os amigos que tenho e só tenho amigos nos quais eu confio. Nem por isso a gente deixaria de apontar, como apontamos em todos os programas, erros eventuais do Gustavo Bebiano, e vamos fazer as cobranças necessárias. É assim que a gente age, é assim que a gente vive dizendo. Mas encerrando essa, espero que breve, a locução, a responsabilidade pela divulgação não é do Gustavo Bebiano, é minha. Então, como antecipamos aqui em Os Pingos nos Is, os áudios das conversas entre Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, comprovam que eles conversaram 3 vezes na terça-feira passada, dia 12 de fevereiro, ao contrário do que faz parecer aquele tweet de quarta-feira 13 do filho Carlos Bolsonaro, que foi compartilhado pelo presidente, quando o vereador, o Carlos é vereador lá no Rio de Janeiro, acusou o Bebiano de dizer uma mentira absoluta ao relatar o ocorrido ao jornal O Globo. Então a gente separou aqui os prints das matérias só para dar a cronologia como aconteceu. Temos uma reportagem da Folha para quem está assistindo pela internet, é muito bom acompanhar em imagens esse programa, em que diz o seguinte: o jornal: a Folha apurou que Bebiano tentou falar neste domingo por telefone com Jair Bolsonaro para explicar o caso, mas o presidente, que se recupera de cirurgia, não quis atender o ministro. Então tá aí o nosso primeiro print. O site O Antagonista repercutiu a matéria da Folha com o título "Bolsonaro não atende Bebiano". Essa informação da Folha estava no 7º parágrafo de uma matéria. A Folha nem deu tamanha relevância, não sei se fez alguma outra matéria com isso, mas na matéria que eu vi estava lá no 7º parágrafo. O Antagonista pegou aquela informação isolada e destacou. O Carlos Bolsonaro mostrou nas redes sociais que viu essas notícias por meio desse site. Então tá lá a informação repetida pelo site. Aí veio na terça-feira uma matéria do Globo, que na verdade foi publicada de madrugada, pela manhã de quarta-feira, mas com uma declaração que o Bebiano havia dado, segundo a matéria, na terça-feira à noite. A gente tem aí o print da matéria do jornal O Globo, em que o Bebiano dá a seguinte declaração: não existe crise nenhuma. Só hoje falei 3 vezes com o presidente. Essas foram as palavras aqui do Bebiano. E a matéria diz que ele afirmou que a conversa se deu por mensagens no WhatsApp. Para vocês que estão vendo pela internet, vocês podem acompanhar ali em seguida o parágrafo da matéria, que diz o seguinte: um dos temas da conversa teria sido o cancelamento de sua viagem ao oeste do Pará, que ocorreria nesta quarta-feira. Guardem essa informação, que vai ser importante mais adiante. E aí temos mais um print da matéria do Globo, porque no resto da matéria se fala sobre as suspeitas de candidatas laranjas no PSL, o partido do Jair Bolsonaro, que era também o partido comandado pelo Gustavo Bebiano durante a corrida eleitoral. Mas não há nenhuma menção, nem do Bebiano, nem da matéria do jornal O Globo, de que esse assunto foi tratado nas conversas que o Bebiano teve com o Bolsonaro naquele dia. Então são duas coisas separadas. E aí o site O Antagonista também repercutiu, a gente tem aí o print, essa informação de que o Bebiano teria falado 3 vezes com o presidente naquela terça-feira. Tá lá a manchete: não existe crise nenhuma, diz Bebiano, e a declaração dele. Muito bem, aí houve o tweet do Carlos Bolsonaro, exatamente em que ele fez a acusação de que o Bebiano estava contando uma mentira absoluta ao declarar que conversou 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto mencionado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista. Aí, como eu comentei aqui nos últimos dias, ficou até uma dificuldade de interpretação se o Carlos Bolsonaro estava se referindo à viagem à Amazônia ou se estava se referindo às suspeitas do PSL. O que ele havia entendido disso? A gente vai ver que nos 2 casos a declaração não se sustenta. Então, o Carlos Bolsonaro foi acusado logo em seguida, criticado, dizendo, as pessoas estavam dizendo que ele estava lavando roupa suja em público. Aí ele escreveu mais um tweet, afirmando o seguinte: não há roupa suja a ser lavada, apenas a verdade. Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo Globo, como disse que tratou. E para tentar corroborar essa afirmação,
o Carlos Bolsonaro publicou um áudio do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que o Jair Bolsonaro diz que não queria falar com mais ninguém porque estava se recuperando de cirurgia. A gente tem o áudio aí para colocar, por favor, produção, pode soltar. Ô Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Muito bem, ficou-se a impressão de que o Jair Bolsonaro e o Gustavo Bebiano só tinham conversado isso, quer dizer, um áudio do Bolsonaro dizendo que ele não queria conversar. A gente questionou aqui desde o primeiro momento que esse poderia ser um áudio final, depois de uma longa conversa, que não ficava claro exatamente. Então a gente estava tentando descobrir o que aconteceu. E aí vieram, como Augusto disse, os áudios que foram revelados e a gente vai ouvir aqui um por um no programa. Então, no primeiro diálogo, eles trataram, Gustavo Bebiano e o Jair Bolsonaro, da reunião entre o Bebiano e o Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. O Bolsonaro criticou o encontro. Vamos ouvir. Ô Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Muito bem, então está aí o pedido claro do Jair Bolsonaro para que o Bebiano cancelasse a reunião com o representante da Globo. Bebiano, o Bolsonaro fala ali em inimigo passivo. O que a gente percebe dessa conversa é que você estava tentando fazer alguma conciliação do Bolsonaro com a imprensa para ter uma relação menos hostil, é isso? O inimigo passivo é aquele que ele considera inimigo, mas que não está atacando no momento, é isso? Você pode explicar mais ou menos qual era o teor dessa conversa? Felipe, um dos papéis primordiais que eu tentei desempenhar desde a época de pré-campanha, campanha e agora nesse curto espaço de tempo no governo foi desenvolver relações digamos assim, institucionais positivas que ajudassem, facilitassem, melhorassem a imagem do nosso presidente, desde a época de pré-campanha, desde o início do ano de 2017, mais ou menos por ali. Como eu trabalhei 7 anos no Jornal do Brasil, eu tenho boas relações com boa parte da imprensa e acho que para se governar um país do tamanho do Brasil, principalmente, as redes sociais são fundamentais, muito importantes, mas eu entendo a relevância da imprensa, da mídia tradicional e acho que uma boa relação é sempre saudável. Se pode ter uma boa relação, por que cultivar um estado de espírito negativo, um estado de beligerância? Por conta disso, sempre busquei fazer movimentos que ajudassem o nosso presidente. Augusto, se você me permite, você é uma prova disso, porque quando nós começamos o nosso trabalho lá na pré-campanha, apesar do presidente já gozar de grande popularidade pelo Brasil, essa popularidade tinha um teto, ela tinha uma resistência que era tocada e nós precisávamos trabalhar para que o número de admiradores de Jair Bolsonaro, esse número fosse amplificado, afinal de contas, são milhões e milhões de eleitores pelo Brasil. Para não pregar só para convertido, como se diz na política. Exatamente, não adiantaria ter pregado só para convertido, falar só para dentro de casa, não teria ganhado a eleição, né? Nós vemos aí o PT durante muito tempo e agora acho que ele está nesse patamar de novo, bate ali 20 e poucos %. Ele perdeu a confiança da classe média, ali do centro, né? Digamos assim. Então, eu sempre busquei ter uma boa relação com a imprensa para que houvesse, que isso pudesse ser convertido em coisas positivas para o nosso presidente. Sempre entendi que o governo poderia ter um desempenho mais macio, mais fluido, né? Melhor para todo o Brasil. Esse encontro aqui, Felipe, especificamente com o vice-presidente de Relações Institucionais
do Sistema Globo, o senhor Toné. Eu não conheço o senhor Toné, nunca estive com ele, e ele solicitou ao meu gabinete esse encontro. Como eu costumo também dar uma olhada no histórico de visitas das pessoas que me procuravam, eu constatei que ele tinha feito uma visita no dia 9 de janeiro de 2019 ao ministro da Secretaria Executiva, o excelentíssimo senhor general Carlos Alberto dos Santos Cruz. E constatei também que o mesmo senhor Toné tinha feito uma visita no dia 6 de fevereiro de 2019 ao ministro do GSI, general Augusto Heleno. Dessa forma, eu entendi que deveria receber o senhor Toné, sim, para uma conversa institucional, uma conversa que pudesse ajudar de alguma maneira o nosso governo, e estava muito tranquilo por conta disso. Então, realmente, eu não compreendo os ataques o argumento de se colocar um inimigo dentro de casa, pois esse mesmo suposto inimigo já tinha sido recebido por 2 outros ministros palacianos, os 2 generais. E eu duvido que qualquer um desses 2 generais tenha um menor espírito de X9 ou de qualquer coisa do gênero, porque são 2 pessoas de altíssimo padrão, 2 patriotas leais ao nosso presidente. Aliás, o documento que mostra que houve de fato essas reuniões, ele já foi publicado na imprensa, já foi noticiado, então é apenas uma constatação do fato. Eu só queria dar um depoimento novamente, quer dizer, foi assim que eu conheci o Gustavo Bebiano, há mais ou menos 2 anos, né, Bebiano? A revista Veja estava tentando organizar um seminário em que várias pessoas importantes seriam entrevistadas, e o Jair Bolsonaro já estava ensaiando a campanha, né? Já era candidato, mas ainda era uma coisa muito incipiente e ainda desorganizada, né, a campanha. Gustavo Bebiano tomou a iniciativa de me procurar. Nós tínhamos trabalhado os 2 do Jornal do Brasil, mas não na mesma época. E eu devo essa entrevista, que eu acabei entrevistando nesse Veja, Amarelas ao Vivo era o evento. Eu tinha sido escolhido para entrevistar o Bolsonaro. Estava difícil, o Bebiano fez o contato, não houve, acabaram restrições de parte a parte, e esta entrevista é considerada pelo deputado Eduardo Bolsonaro a melhor entrevista já concedida pelo pai. Isso ele escreveu no Twitter. Exatamente isso, Augusto. Eu digo mais. Eu considero que essa entrevista feita nesse evento promovido pela Veja foi uma entrevista que foi um verdadeiro divisor de águas, porque até então não se acreditava no potencial do nosso presidente, e você talvez tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro jornalista de primeira grandeza que nós temos no Brasil a dar uma oportunidade séria, equilibrada, com compromisso de que não fossem abordados aqueles mesmos temas padrão. O senhor é homofóbico, o senhor é racista, aquilo não interessava mais. Então foi uma entrevista construtiva. Ao longo dessa entrevista, o presidente, então pré-candidato, foi aplaudido várias vezes pela plateia, e eu me lembro que o presidente ficou muito satisfeito logo após a entrevista no camarim, te deu um abraço efusivo. E revelou nessa entrevista que estava namorando, quase chegando ao noivado, com o Paulo Guedes, exatamente. É isso aí. Muito bem, vamos em frente. Zé Maria Trindade, já eu abro aqui para você fazer pergunta também. A gente tem vários áudios para mostrar, então vamos lá. No segundo, Bolsonaro mostrou-se incomodado com a ida de Bebiano e dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, à Amazônia. Então onde eles discutiram com líderes locais a construção de uma ponte sobre o Rio Amazonas, uma hidrelétrica e a extensão da BR-163 até a fronteira com o Suriname. Vamos ouvir, Robson. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem está sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Muito bem, vamos em frente. O Bolsonaro determinou então que a missão não fosse realizada. Ele falou, a missão não vai ser realizada. Vamos ouvir, Robson.
Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra, daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Muito bem, então quer dizer, aquele assunto que foi mencionado pelo jornal O Globo como tendo sido tratado na conversa entre o Bebiano e o Jair Bolsonaro, de fato foi tratado na conversa. Depois houve mais um áudio em que o Bebiano enviou a Bolsonaro uma mensagem que se queixava do comportamento do Carlos Bolsonaro. Capitão, está difícil para mim, escreveu o Bebiano. Aspas, não vou ser taxado de mentiroso por ninguém, não sou mentiroso, não sou desonesto, isso não está certo. O Carlos não pode mais seguir ofendendo as pessoas, agredindo, xingando, transformando seus aliados e amigos em opositores. Isso precisa parar, isso vai comprometer o seu governo. Fecho aspas aí para a mensagem do Bebiano. E confrontado, o pai, Jair Bolsonaro, presidente da República, insistiu em defender o filho Carlos. Vamos ouvir, Robson. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Essa era uma mensagem na quarta-feira em que o Bolsonaro negava que eles tinham conversado na terça-feira e, como vocês ouviram, tinham conversado. E o Bolsonaro continuou em outra mensagem. Vamos ouvir, Robson. Essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado, não. Então essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade passar para cima de mim, não cola também. Eu quero a paz, a pacificação, mas com mentiras não se vão chegar a lugar nenhum. E o Bebiano aí tentou argumentar. Pode soltar. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma, tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim nem a ninguém, capitão, está errado. Porque esse ódio... Qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. E o Bebiano prosseguiu em outra mensagem. Vamos ouvir. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público, muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? E então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim, falamos pelo WhatsApp. O que tem demais? Não falamos nada demais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? E Bolsonaro aparentemente tomou mais uma vez o partido do filho. Solta aí, Robson. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá.
Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. As notas do site O Antagonista, que a gente mostrou no começo do programa, no entanto, apenas repercutiam e destacavam a notícia do Globo sobre ambos terem se falado 3 vezes na terça e uma notícia da Folha sobre a tentativa de ligação no domingo anterior, aquela que a gente mostrou. E o Bolsonaro prosseguiu em outra mensagem. Vamos ouvir. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade, falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Quer dizer, Bebiano, na prática o que parece é que ele entendeu que você plantou uma notícia no Antagonista, que na verdade a notícia era na Folha, sobre ter tentado ligar para ele para explicar o caso das suspeitas de laranja no PSL. Né? Foi exatamente isso que aconteceu? Na verdade, Felipe, a matéria da Folha saiu no domingo. No domingo, é. Isso. Se não me falha a memória, já no próprio domingo ou na segunda cedo, eu mandei não só uma explicação diretamente para o presidente, tranquilizando no sentido de que ele não se preocupasse, estava tudo ok, as contas da Nacional perfeitas, inclusive já foram aprovadas pelo TSE, e mandei cópia de uma explicação mais longa, mais aprofundada, que eu mandei para todos os generais que fazem parte do Ministério atual. Para os generais, como eles não são políticos, eu expliquei o funcionamento de um partido político, como funciona essa divisão de verbas, no caso o fundo eleitoral. A gente vai falar em detalhes sobre isso depois. Os generais leram aquilo, general Heleno, general Fernando, general Santos Cruz, general Floriano, general Santa Rosa, todos leram aquilo, compreenderam a situação, viram, né, pelo menos de início, que a minha explicação era muito consistente, estava tudo tranquilo, tudo apaziguado, não tinha motivo nenhum para discussão alguma. Esse problema desse suposto laranjal, que na verdade eu acho que nem existe, ele estava localizado lá em Pernambuco. Isso era a responsabilidade do Diretório Estadual de Pernambuco e das 2 candidatas que foram indicadas por esse diretório. Cada diretório estadual é responsável pela chapa que monta, no caso, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E quanto vai dar para quanto cada um vai receber? Não, essa divisão, Augusto, o que a Nacional faz é assim, olha, nós vamos passar para esse estado, digamos, R$500 mil, dos quais 30% tem que ir para mulheres. Aí compete a estadual dizer o seguinte, então, esses 30% dos R$500 mil, nós vamos depositar para as candidatas mulheres tais e quais. Aí a Nacional depositava nas contas indicadas pelo Diretório Estadual. Depois se vocês me permitirem, eu vou explicar um pouco melhor como funciona isso. O que eu queria destacar só, Felipe, é o seguinte, esse assunto foi uma matéria da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, maldosamente, tentou dar a entender que a responsabilidade seria minha, enquanto presidente da Nacional. O que é curioso é que uma semana antes, aproximadamente, houve um caso idêntico a esse em Minas Gerais. O presidente do Diretório de Minas Gerais é o deputado Marcelo Álvaro Antônio, hoje ministro do Turismo. Ora, naquele caso, a Folha foi em cima e bateu no ministro Marcelo Álvaro Antônio, não mencionou o meu nome. E na semana posterior, tratando do caso de Pernambuco, quis me qualificar como responsável. Qual a diferença entre Minas e Pernambuco? Porque no caso de Minas, a Folha também não me considerou responsável? Eu mesmo respondo a pergunta. Porque o interesse da Folha, no caso, era atingir o senhor presidente da República. Como no caso de Minas já havia um ministro envolvido, não precisava de um segundo. O presidente estaria sendo atingido, de certa forma, por intermédio do ministro do Turismo. No caso de Pernambuco, o Luciano Bivar, que é o presidente nacional do partido,
ele não tem uma relação assim mais estreita, mais direta com o presidente. Ele não faz parte do ministério atual. Pode ser que faça no futuro, hoje não faz. Então, a Folha de São Paulo certamente interpretou que para alcançar o presidente não bastaria bater no Luciano Bivar. Então, me escolheram para Cristo, né? Eu depois gostaria de voltar ao assunto. Claro. Mas, enfim, o problema estava localizado, isso eu expliquei ao presidente, expliquei aos generais. Esse problema estava localizado em Pernambuco. Não havia porquê o Palácio, nem o presidente, nem ninguém do Palácio tratar desse assunto lá. Quando me telefonaram no dia seguinte, na terça-feira à noite, não me lembro se foi o Globo, se foi a Folha, acho que foi o Globo. Me ligou e perguntando da crise. Eu falei, que crise? Não tem crise alguma. Porque uma suposta crise, se viesse realmente a existir, estaria lá em Pernambuco, não em Brasília, não no Palácio, não no meu ministério, não na Presidência da República. Isso é uma questão de competência legal, é muito simples de se entender. Então, eu dei essa resposta ao jornal o Globo dizendo, não há crise. Eles perguntaram, mas você tem falado o senhor tem falado com o presidente? Eu disse sim. Hoje mesmo, terça-feira, falamos 3 vezes. Falamos sobre esses assuntos institucionais. Falamos sobre a questão do representante da Globo e falamos sobre a viagem a Belém do Pará. Maravilha. Depois a gente continua, depois dos comerciais, a mostrar os áudios e depois que acabar a exibição dos áudios, a gente vai abrir a rodada para conversa. Até já. Os pingos nos is. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. E não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Flavini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, Ed Piccoli. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência, vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês, um beijo a todos. Tchau. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe Gustavo Bebiano, que acabou de ser exonerado do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso aconteceu ontem, a exoneração, a gente acompanhou aqui no programa, e lá de Brasília está José Maria Trindade. Só recapitulando um detalhe que o Bolsonaro disse no áudio que a gente exibiu no final do último bloco, que ele não encarou as conversas por meio de áudio como conversas, né? Ele reclama com você, Bebiano, de ter dito ao Globo que conversou com ele 3 vezes, considerando as conversas essa troca de áudios. Mas troca de áudio é conversa, né? É porque isso não foi esclarecido publicamente, essa confusão, e o Carlos Bolsonaro acabou dando aquela tuitada chamando de mentira absoluta. Mas as conversas estão aí feitas por meio do áudio. A gente vai continuar então a exibi-los. Robson, pode soltar mais uma explicação do Bebiano para o presidente da República. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. E o Bebiano prosseguiu, solta aí, Robson. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja. É ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas eu não tenho nada a ver com isso. O Luciano Bivar que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Muito bem, essas declarações do Gustavo Bebiano vão na linha daquilo que ele estava explicando no bloco anterior e que a gente vai entrar em maiores detalhes depois a respeito da legislação sobre 30% do dinheiro para as candidatas mulheres. Diga, Bebiano. Queria só fazer uma ressalva. Essa explicação que eu dei ao presidente, eu disse, se houver alguma coisa errada, a responsabilidade é lá do diretório estadual, no caso o Luciano Bivar. Mas eu queria destacar aqui o seguinte, eu não acredito que o deputado presidente do partido, Luciano Bivar, tenha cometido qualquer irregularidade. E isso eu afirmo por conta de raciocínio lógico. Quando eu cheguei e assumi o partido só com o ônus de fazê-lo funcionar bem para a candidatura do presidente. Eu não fui candidato a nada, eu não tive nenhum benefício direto, só tive ônus, só tive problemas e dores de cabeça administrando o partido. Mas eu queria deixar claro o seguinte, quando começou a minha administração, havia 3 caixas no partido. Um caixa do próprio PSL, que se não me falha a memória, tinha mais ou menos 1,5 milhão acumulado. O fundo partidário mensal, que é aquele dinheiro que entra todo mês no partido, é em torno de R$500 mil. Então, se tinha 1,5 milhão na conta, é porque o Luciano Bivar
acumulou, economizou e guardou o dinheiro. Então, na conta do PSL tinha mais ou menos 1,5 milhão. Na conta do PSL Mulher tinha mais ou menos 1,2 milhão. Isso significa, Felipe e Augusto e Zé Maria, significa que ao longo de anos o Luciano Bivar acumulou o dinheiro do PSL Mulher, não gastou. E o terceiro caixa era o da fundação do partido. A fundação do partido eu não administrei, mas sabia que tinha mais de 1 milhão no caixa. Então a gente está falando aí de uns 4 milhões de reais. O Luciano Bivar é um empresário bem sucedido do ramo de seguros. Desde o início não me pareceu que ele fosse um líder, um chefe partidário que sangrasse o partido todos os meses em benefício próprio. Ele poderia fazê-lo de forma disfarçada, sem os holofotes de uma candidatura tão visível quanto a do atual presidente Jair Bolsonaro. Então não creio que na reta final o deputado Luciano Bivar fosse cometer algum ilícito, fazer alguma bobagem, até porque ele não precisa disso. Então depois eu vou explicar, se eu tiver oportunidade, essa estrutura, mas eu gostaria de destacar que eu confio no deputado Luciano Bivar e acredito que ele tenha agido de acordo com a lei. Certo. Prosseguindo com os áudios, não, a gente precisa chamar mais um intervalo comercial e a gente volta para exibir os áudios com tranquilidade. Até já. Os pingos nos is. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E, claro, não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São 3 edições diárias com vídeos de até 3 minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da Pan e também o site jp.com.br.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que recebe hoje Gustavo Bebiano, que foi exonerado do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo de Jair Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro está convidado para participar de Os Pingos nos Is, como aliás sempre esteve, já foi entrevistado muitas vezes por mim, pelo Augusto Nunes, meu compadre, sempre com a consciência de que suas declarações não seriam distorcidas, e a gente sempre deu espaço para que ele desse as suas alegações, o que ele pretendia fazer para o Brasil. A gente vai continuar na exibição dos áudios, são mais 2 áudios apenas, e aí depois a gente fica mais livre aqui para conversar com Gustavo Bebiano. O Jair Bolsonaro, aparentemente inflamado pelo filho, nesse áudio mostra que não estava disposto a ouvir o agora ex-ministro. Pode soltar, Robson. Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Eu vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Bebiano tentou uma última argumentação, vamos ouvir. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou 2 vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com quem eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Muito bem, eu já vou abrir para o José Maria Trindade, mas para dar um norte aqui na nossa conversa, Gustavo Bebiano, qualquer consideração final que você tiver sobre esses áudios, fique à vontade, mas eu gostaria que você falasse da sua relação com Carlos Bolsonaro, porque o que pareceu é que ele realmente não gosta de você, e eu gostaria de saber se houve algum episódio específico que detonou essa rusga, vamos chamar assim, e como é que foi o andamento disso nos últimos tempos. Na verdade, Felipe, observação que eu faço é que o Carlos, ele tem um nível de agressividade acima do normal. No Rio de Janeiro ele é conhecido como destruidor de reputações. Se você ouvir os próprios membros do PSL no Rio de Janeiro, muitas pessoas foram atacadas de forma muito forte, veemente e sem nenhum motivo pelo Carlos. E esse troço virou uma bola de neve, porque as pessoas têm medo de se confrontar. As pessoas têm medo de se confrontar. Eu mesmo passei quase 1 ano e meio praticamente, 1 ano e alguma coisa. Diversas vezes o Carlos me agrediu, direto ou indiretamente, porque ele usa muito o perfil de outras pessoas para fazer. Agrediu verbalmente. Verbalmente, lógico, verbalmente. Não fisicamente, só para deixar claro. Como nesse caso, Felipe, você veja bem o seguinte, que assunto mais bobo, que assunto mais sem importância. A Folha de São Paulo vive produzindo matérias contra a família Bolsonaro. Como a família Bolsonaro recebe esses ataques da Folha? Fake news. Em nenhum momento entra-se no mérito da matéria. Em nenhum momento são apresentados contra-argumentos. Simplesmente as matérias da Folha são classificadas como fake news e vão para o arquivo morto. No meu caso, a Folha insinuou que eu teria alguma responsabilidade em relação a esse problema de Pernambuco, e eu sou julgado sumariamente. Um soldado de primeira hora, leal, fiel, sempre estive ali ao lado do meu presidente. Jair Bolsonaro continua sendo o meu presidente, presidente de todos nós. Tem o meu respeito, tem o meu afeto, tem o meu amor, por que não dizer? Mas, como um ser humano normal, ele não é perfeito. As pessoas cometem deslizes aqui e ali, como eu, como todos nós. O presidente Jair Bolsonaro não nasceu presidente. Ele se fez presidente
pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio valor. Eu acredito que Jair Bolsonaro seja um dos grandes, se não a maior liderança política espontânea que nasceu nos últimos tempos, sem dinheiro, sem fabricação, sem sindicato por trás, sem partido, sem nada, pela sua hombridade, pela sua correção. Mas, como todo ser humano, como eu, como você, ele é falível. E existe uma falha no que diz respeito ao comportamento do Carlos. Na minha opinião, o presidente tinha que dar um basta nisso. Se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos. Diariamente, com esses ataques, com essa metralhadora giratória que ele faz, gera-se muitos inimigos. E o pior que isso, Felipe, é que ele não mede as consequências dos seus atos. As pessoas têm filhos, têm esposa, mãe, pai. Como é que você vai a público e chama uma pessoa de mentirosa, absolutamente mentirosa? Houve um colaborador que participou da nossa campanha, eu prefiro não dar muitos detalhes, porque eu não quero expor a pessoa, nem o seu filho, mas houve um colaborador contratado pela campanha, tinha um contrato assinado, e numa determinada matéria jornalística, ele fez uma menção normal, nada demais. O Carlos interpretou aquilo mal e chamou essa pessoa de vagabundo para baixo. O filho dessa pessoa ficou muito sentido. Houve uma desarmonia, um desequilíbrio interno na família. Esse garoto tentou suicídio. Ele pegou uma faca e se mutilou, passou a faca na garganta. Ficou um mês no hospital. Então, eu não sei até que ponto o poder, a influência, porque o Carlos exerce uma grande influência nas redes sociais. Muita gente inteligente, com discernimento, o segue e o admira, mas também é uma parcela de pessoas que são radicais, que não param para pensar e analisar os fatos. São pessoas que não analisam o que está acontecendo e simplesmente o colocam como o senhor absoluto da razão. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Nenhum de nós é absoluto da razão. O absoluto da razão é o nosso Senhor, que está lá em cima, né? Cada um dá o nome que quiser, é o nosso Criador. Nós, seres humanos aqui, somos todos falíveis e suscetíveis à vaidade, não é? Afinal de contas, o Carlos é um rapaz jovem, é um rapaz bonito, um rapaz alto, parece com o pai dele, muito famoso, pai presidente da República, e talvez esteja subindo a cabeça dele. O Carlos precisa fazer uma reflexão e perceber que as suas atitudes têm causado muito sofrimento, feito muito mal às pessoas. Isso não se faz. Isso não é cristão, isso não é humano, isso não é correto. Foi o que eu tentei argumentar com o nosso presidente. O nosso presidente, evidentemente, passou uma temporada muito difícil no hospital, uma cirurgia muito complexa, com risco de vida. Depois um pós-operatório igualmente difícil. Pelo que me consta, ele sentiu muitas dores, medicamentos. E só o fato, Augusto, de você estar trancado num quarto de hospital é um ambiente que não é dos mais agradáveis. Então eu entendo que durante esse tempo várias informações chegaram a ele de forma truncada, sem querer ou até de propósito. Eu acredito que o Carlos tenha assim inflamado a cabeça do pai e ele saiu dali mal emocionalmente. Eu sempre senti o afeto do meu presidente no seu olhar, nas situações mais difíceis pelas quais nós passamos. Você estava com ele no atentado, você acompanhou a primeira cirurgia de emergência. Eu participei da cirurgia. O Carlos disse: eu não vou aguentar ver isso. Ele deitou a cabeça no meu ombro e chorou convulsivamente, chorou muito. E eu disse: Carlos, não olha, abaixa a cabeça e reza pelo teu pai, e a gente ali junto, entendeu? Então eu tenho certeza, Felipe, que ele é a pessoa que mais sofre com essa agressividade, esse ódio, são teorias de conspiração sucessivas, né? A impressão que eu tenho é que ele vive dentro de uma grande caixa, que é uma grande teoria de conspiração contra o pai, contra a família. Ele tem um amor muito bonito pelo pai dele. Ele tem uma admiração muito bonita pelo pai dele. Isso chega a ser comovente. Mas ele precisa entender que nós não vamos
construir um novo Brasil, o governo não vai governar com base no ódio. O amor é muito mais forte, é muito mais florido, é muito mais construtivo. O Brasil é um país diversificado, diferentes religiões, diferentes raças, diferentes culturas, né? Nós temos que ter tolerância uns com os outros. Não é possível que simplesmente porque alguém tem um pensamento um pouco diferente do seu, que essa pessoa vai ser alvo de agressões. Eu até observo, interessante, né? A minha posição é a direita, né? É a direita, centro-direita. Nunca fui petista na minha vida, tentaram me rotular de petista, né? Eu posso dizer que nunca tive a menor simpatia pelo PT. Fiz de tudo pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eu não vejo o PT agredindo o PSOL agredindo o PCdoB, e eu não vejo isso acontecer, mas eu vejo isso acontecer do lado de cá, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho grande admiração pelo Arthur, do Mamãe Falei. Grande admiração, por 2 motivos. Primeiro pela coragem que esse rapaz tem. O que ele faz, pouquíssimas pessoas têm a coragem de fazer. Tem muito valentão de internet aí. Eu tenho recebido aqui muitas ameaças e agressões pelo telefone celular. São valentões de celular, valentões de internet. A distância. Para mim são covardes que atacam em grupo ou atacam pelas costas dessa maneira. Então, isso não é positivo. O Arthur do Mamãe Falei, ele vai lá no ninho da cobra, digamos assim, né? E ele, de maneira muito educada, muito tranquila, ele tira as pessoas do sério pela inteligência, pela lógica. Então, mas o pessoal do MBL não é bem-vindo. Então, eu não consigo entender essas rusgas. Nós tínhamos que dar as mãos e caminhar juntos, porque senão a esquerda volta e toma conta de novo. O Brasil não pode mais errar. Eu continuo tendo total, absoluta confiança no meu presidente, Jair Bolsonaro. Eu trabalhei 2 anos exaustivamente para ajudá-lo a chegar lá. É óbvio que ele chegou pelo mérito dele, por quem ele é. Mas não nos esqueçamos, Ayrton Senna não teria se tornado campeão do mundo se ele não tivesse um carro para correr. Não é? Então, quando as pessoas falam e me agridem, não votei no PSL, tô pouco me lixando para partido, eu votei no Bolsonaro. Essas pessoas se esquecem que, infelizmente, as urnas eletrônicas não oferecem a possibilidade de letras serem digitadas. Não dá para você chegar lá e digitar Bolsonaro. Não dá para digitar B, não dá para digitar M de mito. Você tem que digitar um número. No caso, foi um número 1717, que foi o veículo pelo qual foi viabilizada a eleição, a candidatura e a eleição do nosso presidente. Então não se pode também... Do PSL. O PSL, o número 17. Não se pode também cuspir no prato que comeu, tá certo? Não se pode esquecer as regras do jogo, como as coisas funcionam. Então acho que falta um pouco de bom senso, um pouco de calma. A minha indignação aqui é por ter servido como um soldado leal de todas as horas, disposto a matar ou a morrer, e no fim da linha ser crucificado, levar um tiro nas costas e taxado de tudo que há, simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro fez uma macumba psicológica na cabeça do pai. Eu não posso admitir, eu não aceito isso, isso não é correto. A gente precisa chamar mais uma vez o comercial e a gente volta com José Maria Trindade e depois, quando o Bebiano quiser, pode narrar de onde veio essa rusga que faltou responder isso. A gente volta já. Jovem Pan, os pingos nos is. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
segunda a sexta, do 12h30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Flavini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, Ed Piccoli. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Aqui na Jovem Pan a notícia não para. Logo depois do Jornal da Manhã, a partir das 10 horas, eu e toda a nossa equipe estamos juntos no Jornal da Manhã, segunda edição. Tudo o que você precisa para continuar seu dia muito bem informado, com análises, entrevistas e as últimas notícias. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 10 horas, Jornal da Manhã, segunda edição. Informação com opinião. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe Gustavo Bebiano, que foi exonerado do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo de Jair Bolsonaro. Lá de Brasília, José Maria Trindade, agora finalmente com a palavra. Zé Maria, diga lá. Pois é, eu acompanhei durante a campanha, mesmo durante a eleição, fui fazer entrevistas lá com o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, a participação ali do ministro Gustavo Bebiano. Olha, ministro, nesses áudios aqui exibidos durante o programa, a gente vê que o presidente já tinha decidido a sua demissão, né? Ele foi ríspido e deselegante em alguns pontos e, enfim, isso já era uma decisão. Agora, oficialmente, ficou a versão de que se tratou de uma saída por conta dos laranjas do PSL. Mas na rede, o senhor está sendo atacado. Há vídeos mostrando que o senhor é um traidor e que teria vazado informações do próprio governo. Eu queria saber do senhor, por que o senhor foi demitido do governo Bolsonaro? Eu fui demitido, Zé Maria, pelo Carlos Bolsonaro. Simples assim. Na verdade, não era nem para ter assumido. Eu nunca pedi nada ao presidente. Desde o primeiro dia que eu comecei a ajudá-lo, eu disse que não queria nada, que estava fazendo um trabalho pelo meu país. Paguei muitas despesas do meu bolso, de viagens, minhas, né? Nunca dele, minhas. Mas eu digo assim, um apoiador disposto a investir, né? Para que a coisa funcionasse. Então dediquei muito o meu tempo, eu parei a minha vida. Pra você ter uma ideia, Zé Maria, meu pai adoeceu no mês de novembro de 2017 e ficou 4 meses internado num hospital na região serrana do Rio de Janeiro. Foi para UTI, saiu várias vezes, até que no dia 31 de março ele faleceu.
As poucas vezes que eu vi meu pai nessa fase, ele dizia para mim: meu filho, vai embora, seu lugar não é aqui. E eu voltava para ficar ao lado do nosso presidente. Então, o que eu percebo, as pessoas que me atacam hoje de forma muito virulenta e muito agressiva, nenhuma dessas pessoas estava lá. Nenhuma dessas pessoas ajudou a conquistar o veículo para a eleição que foi o PSL. Nenhuma dessas pessoas ajudou a resolver os problemas judiciais que o presidente tinha, principalmente no Supremo Tribunal Federal. E outras coisas mais. Então, se eu quisesse atrapalhar, bastava eu não ter feito nada. A minha própria inércia já seria suficiente para que o presidente talvez não conseguisse nem o registro da sua candidatura. Então, a minha consciência está absolutamente tranquila. Eu tenho consciência do que fiz e tenho certeza que o presidente também tem. Tenho certeza também que o presidente tomou essa decisão com uma dose grande de sofrimento. Eu sempre vi nos olhos dele um grande carinho por mim e da minha parte para ele também. Então, essas pessoas que agridem e que incentivam o ódio e fazem ameaças e etc., elas não participaram, elas não fizeram, elas votaram e fizeram algum movimento pela internet, o que foi muito positivo, importante, fundamental, não é? Sem sombra de dúvidas, mas quem estava lá dormindo mal em aeroporto, comendo mal, longe da família, fazendo papel de segurança, inclusive, enfrentando multidões nas chegadas nos aeroportos, né? Ali éramos alvo de uma facada errada, de um tiro mal dado, éramos alvo ali, éramos 3 pessoas que fazíamos a segurança dele. Às vezes uma quarta pessoa, que é o deputado Julian Lemos, também esteve muito conosco. Enfim, então nós éramos ali, fazíamos o papel de bombril, mil e uma utilidade, né? Advogado, presidente de partido, relação com a imprensa, segurança, motorista e negociador, porque eu também fui testemunha de outro episódio, que esse pessoal que fica mandando mensagens virulentas, nós também somos alvos aí disso e não damos a menor bola, porque essas pessoas não raciocinam direito. Você ficou, eu fui testemunha disso, você veio para São Paulo para conversar com a Janaína Pascoal, tentando convencê-la a ser candidata a vice-presidente, e você disse que não sairia de São Paulo, não voltaria para o Rio sem a Janaína. Você veio com a roupa do corpo, ficou 3 dias no hotel. Isso. E voltou para o Rio com a Janaína. Eu imaginava que fosse cumprir a missão num dia só. E num dia, acabou ficando 3 dias. Mas a Janaína é osso duro de roer. Exatamente. Aí eu fiquei 3 dias aqui. Mas foi com ela para o Rio. A levei para a nossa convenção nacional. É bom lembrar para esse pessoal que levianamente fica acusando qualquer pessoa que emite opiniões destinadas a fazer o governo agir melhor. É bom que essas pessoas saibam disso, mas é difícil. Até bom, Augusto, se me permite, você mencionou aí a professora Janaína Pascoal, deputada estadual. Ela é uma das pessoas, um dos seres humanos que eu mais tenho admiração. Uma mulher de fibra, enfrentou o PT naquele momento difícil, praticamente sozinha, muito valente, muito destemida, muito inteligente, muito humana, uma mulher altamente espiritualizada. Porque eu tenho o máximo respeito, o máximo carinho. E ela também é alvo desses ataques, porque ela tem opinião própria, tem luz própria, ela pondera. Tem independência. E, meu Deus, será que a gente vai viver numa ditadura intelectual? Será que ninguém pode pensar diferente? Será que ninguém pode argumentar? Esse radicalismo que está lá na extrema-direita, isso precisa ser moderado, precisa acabar por bem do Brasil. Só repetindo a pergunta então, Bebiano, quando é que foi que começou essa rusga com Carlos Bolsonaro? Foi naquele período em que ele chegou a ser pré-candidato, você também, foi por aí, não? Felipe, na verdade essa pergunta tem que ser direcionada a ele, porque ele é que sente, eu não tenho esse sentimento por ele. Meu sentimento por ele é positivo, inclusive há poucos dias, antes da cirurgia do presidente, eu chamei para uma conversa, sentamos, conversamos, nos abraçamos ao final da conversa. E o Carlos, quando está disposto a abrir assim e conversar, ele é uma pessoa muito doce, é um rapaz muito doce, muito bacana, muito positivo. Mas às vezes ele entra nesses altos e baixos e não se contém. E na maioria das vezes, no meu entender, sem motivo.
Eu me lembro, Felipe, a questão do partido foi tratada para que o presidente pudesse concorrer. No entanto, foi um trabalho gigantesco no Brasil inteiro para dar capilaridade ao partido, montar as executivas e tal. Num desses momentos, eu vendo aquele trabalho todo e as pessoas, eu perguntei ao nosso presidente: presidente, nunca tinha pensado, mas estou pensando em me candidatar a deputado federal. O que o senhor acha? O senhor me apoiaria? E ele disse que sim. Passado algum tempo, o Carlos decidiu que não concorreria mais a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Aliás, uma decisão que ninguém compreendeu até hoje. Quando ele desistiu, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o jornal Extra do Rio de Janeiro e saiu dizendo ali que com a desistência de Carlos, eu seria então o novo puxador de votos do partido. Eu ainda brinquei, eu não tenho relevância política alguma. Ah, mas você é advogado do Jair e tal. E aí eu tenho a impressão que a partir desse momento, Felipe, ele mudou comigo. Ele mudou comigo, já não me respondia mais, não conversávamos mais. E a partir daí começaram ataques esporádicos. Às vezes a coisa era mais intensificada, aí passava um tempo de tranquilidade, mas durante toda a campanha, como ele não viajava conosco, ele nunca viajou conosco. A única viagem que ele fez durante a campanha foi exatamente a viagem para Juiz de Fora, da facada. As outras viagens nós fazíamos o grupo, né? A segurança, o presidente e tal. E então não havia um convívio muito perto. Então era tolerável, a coisa era palatável e passava em branco. Depois piorou muito com a ida para o CCBB. Quando nós fomos para o CCBB fazer a transição do governo Temer para nós, o Carlos fez muita pressão para que o presidente não me indicasse. E eu soube que ele dizia assim: olha, se você indicar o Bebiano, eu vou embora, nunca mais boto os pés em Brasília. E eu senti um desconforto muito grande por parte do presidente. Ele, ao mesmo tempo que olhava para mim e sabia o que tinha sido feito e queria que eu estivesse ali, ao mesmo tempo ele não queria contrariar o Carlos. Por isso a minha indicação foi tão tardia. Então, na verdade, esse processo de fritura já começou antes mesmo de começar, já começou no CCBB. Eu lamento que isso tudo tenha acontecido. Essa entrevista aqui para mim é muito boa para botar um ponto final nesse assunto e deixar claro o seguinte: tem muita gente especulando maldosamente e dizendo: o Bebiano é o homem bomba, ele sabe muito e tal e coisa. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho caráter. Eu não vou atacar o nosso presidente em absolutamente nada. O nosso presidente é um homem correto, o nosso presidente é um homem que tem o Brasil acima de tudo, é um patriota que quer o bem do nosso país. Esse governo vai dar certo. Eu acho que, além do ministro Paulo Guedes, que pelas suas qualidades técnicas, acredito piamente que ele vai virar a economia, eu costumo dizer que nós temos, assim, como de melhor nesse governo, a ala militar. Eu tive a oportunidade de conviver de perto com diversos generais dentro do palácio e fora dele, e são pessoas extremamente preparadas, patriotas, comprometidas com o Brasil e, acima de tudo, são democratas. Então, eu acho que o presidente está muito bem assessorado, muito bem cercado, e eu não tenho nenhuma dúvida que o governo de Jair Bolsonaro será um sucesso. Agora, Bebiano, noticiou-se que a sua exoneração sairia na segunda pela manhã. Aí não saiu no Diário Oficial na segunda-feira pela manhã. Então, entrou-se numa negociação. Isso deu a impressão também de que o governo tinha temor que você pudesse cair atirando, como se fala no mundo político. E foi oferecido um cargo na binacional de Itaipu, e depois foi ventilado pela imprensa uma embaixada em Roma. Chegou a ser comentado isso. Como é que foi essa negociação e qual era o temor do governo? Felipe, na verdade é o seguinte: bastava o presidente ter me procurado e dito assim: Bebiano, não dá mais. Não precisava nem explicar o motivo. Eu pegaria o meu chapéu e iria embora, ou eu mesmo pediria exoneração. No entanto, houve desnecessariamente, e eu prefiro não adjetivar, mas foi um processo que me causou muita dor e muita decepção, um sentimento de injustiça muito grande, ter sido fritado da maneira como eu fui em público pelo filho do presidente. Isso não se faz, isso não é correto, isso não é humano, e tampouco atende à liturgia
do cargo e da presidência da República. Então eu fiquei muito ressentido, porque num primeiro momento eu fui chamado de mentiroso, num segundo momento eu fui chamado de X9, de vazador, enfim, de todos os adjetivos ruins que você possa imaginar. E eu disse, eu não aceito esse tipo de pecha, eu não aceito esse tipo de tratamento depois de tudo que foi feito com todo o amor para que o nosso presidente fosse eleito. Eu não aceito. Não vou sair pela porta dos fundos. Essa foi a minha frase. Se alguém interpretou isso como algum tipo de ameaça, interpretou mal. As pessoas costumam medir os outros pela sua própria régua. Eu tenho caráter, jamais faria isso com o nosso presidente. Mas deixei bem claro que não aceitaria sair pelas portas dos fundos com um chute na bunda como um cachorro escorraçado. Isso eu não aceito. Não aceito porque de mim o nosso presidente só recebeu coisas boas. Então eu não aceito. Durante esses dias eu fiquei esperando uma manifestação para amenizar as agressões que eu sofri, né? Eu esperava uma manifestação um pouco mais incisiva, um pouco mais a de ontem, um pouco mais esclarecedora. Essa manifestação custou a sair. Eu de novo entendo o momento de recuperação pós-cirúrgica que o nosso presidente atravessa, e eu fiquei aguardando. Eu disse o seguinte: se eu pedir exoneração, o que eu teria feito numa situação normal, se eu pedir exoneração agora, eu vou estar passando recibo daquilo que eu fui acusado. Então eu preferi ficar e olhar nos olhos dele e que ele me dissesse. Nessa negociação, de fato, me foi oferecida uma diretoria em Itaipu, um salário magnífico, R$1.100.000 por ano, fora benefício e tal, mas eu perderia a minha dignidade se eu aceitasse. Esse jogo político... A embaixada também foi oferecida? Não, a embaixada não foi oferecida, mas foi cogitada uma embaixada, ou a de Portugal ou da Itália. Isso foi cogitado, começaria a ser desenvolvida uma conversa, e eu cortei logo do início. Por quê? Porque ao mundo político, Felipe, Zé Maria e Augusto, muito ciúme, sabe? É uma ciumeira, é um negócio, e o nosso presidente é uma pessoa que desperta paixão nos outros. Ele desperta essa paixão pela personalidade forte que tem, pela correção de conduta, por tudo mais. Então, essas paixões que são despertadas geram muitos ciúmes. E quando você fica em evidência, você é alvo de ciúmes e ataques, geralmente covardes e pelas costas. Então, durante muito tempo eu ouvi o seguinte: o Bebiano tá aí para se dar bem, o Bebiano tá aí para fazer negócio, o Bebiano tá aí para ganhar dinheiro. Então eu quis mostrar que eu não estava ali nem para fazer negócio, nem para ganhar dinheiro. Eu estava ali pelo Brasil, para trabalhar ao lado do meu presidente. Mas tendo tido esse desfecho, eu me sentiria humilhado se aceitasse algo assim. Pareceria que eu estaria me vendendo. José Maria Trindade. Eu queria, ministro, falar um pouco sobre os militares. É evidente que eu sempre disse aqui de que os militares não estão perdidos de armas nas mãos, como diz a canção do Vandré, né? Na verdade, o militar, para chegar a general, ele estuda muito, estratégias de guerra, evidentemente, mas muito de gestão, porque a gestão militar é muito forte e muito antiga. E agora o presidente substituindo o senhor foi exatamente o general Floriano Peixoto. Queria saber se esse cerco e esse filtro no Palácio do Planalto não pode prejudicar a gestão do presidente Jair Bolsonaro. E o senhor disse que os militares evitavam o senhor, seria ali porque o senhor era civil, ou o que acontecia e como vai funcionar o Palácio agora cercado de militares? Na verdade, Zé Maria, essa observação que eu fiz, que havia uma certa restrição por parte dos militares, eu estava me referindo ao período de pré-campanha, lá no ano de 2017. O general Ferreira começou a capitanear ali um desenho do que seria um plano de governo. E essas reuniões eram feitas às quartas-feiras, na parte da manhã. E o presidente não me levava, ele me levava a todos os lugares, menos essas reuniões. E um dia ele disse: eu não te levo porque os generais têm alguma restrição em relação a você. E eu tentei entender que restrição seria essa, se eles nem me conheciam. Mas como eu acabei de dizer pro Felipe, é muita fofoca. Tem uma moça, que eu não vou mencionar o nome aqui, que é uma das piores figuras que ainda fazem parte do governo. Tá lá.
ela é fofoqueira, ela é maledicente, ela joga um contra o outro, uma pessoa perigosíssima, que eu não vou citar o nome por uma questão, já basta de encrenca e fofoca por aqui. Então, essa moça, conhecendo alguns desses generais, ela falou mal de mim e disse que eu era petista, que eu teria origem petista, porque eu trabalhei no escritório do Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes nunca foi petista. Sérgio Bermudes é o processualista, é o maior processualista vivo do Brasil, um dos homens mais dignos que eu já conheci. Com o Sérgio Bermudes, eu também aprendi a fortalecer a minha personalidade, a minha valentia. Então, havia esse tipo de bobagem no ar, e por conta disso a aproximação e a convivência com os militares acabou acontecendo um pouquinho mais para frente. O general Floriano fui eu que trouxe. O general Floriano não tinha sido convidado. Floriano Peixoto. O general Floriano Peixoto não foi convidado a participar por nenhum outro militar. Ele foi convidado por mim. Por quê? Porque há mais ou menos 2 anos e pouco atrás, no Rio de Janeiro, ele tem um primo que é muito amigo meu, que nos apresentou. E eu já tinha muita admiração pelo general Floriano, pelo trabalho que ele tinha desempenhado lá no Haiti. E nós, logo no início da pré-campanha, nós sentamos para conversar. Porque naquela fase eu queria acelerar uma aproximação entre o presidente e o generalato, porque nós não tínhamos dinheiro, nós precisávamos de estudos, de estratégias, e eu achava que os militares poderiam colaborar muito. Então, na verdade, o presidente não precisaria de mim para isso, mas mesmo assim eu tentei acelerar esse processo. E uma das pessoas que eu procurei, a primeira, na verdade, foi o general Floriano Peixoto. Conversamos muito, tivemos alguns encontros e ele sempre me ajudou. Quando eu fui indicado, então, para ocupar a Secretaria-Geral, eu fiz questão de convidar o general Floriano Peixoto para que viesse, assim como eu também convidei o general Santa Rosa, que é uma das mentes mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer. E o general Floriano agora me substitui, e eu digo que com isso a Secretaria-Geral sobe de patamar. Ela ganha, ela tem um upgrade, porque o general Floriano é um homem extremamente preparado. Mas e a presidência e a gestão ali do governo? Zé Maria, eu acho o seguinte: os militares são muito organizados, para tudo eles têm método, eles olham para o futuro sempre com 3, 4 cenários diferentes, prevendo diferentes circunstâncias. Então, além disso, tem o Onyx Lorenzoni, que é um irmão muito querido, é um homem experiente, transita bem no Congresso, e há muitos civis lá dentro. Então, sinceramente, eu acho que não terá problema algum. Acho que o general Floriano é um nome mais do que correto para estar lá. A gente está com uma audiência enorme só no YouTube aqui, quase 80 mil pessoas assistindo. Vocês que estão assistindo, portanto, em jp.com.br/pingos a esse programa Os Pingos nos Is, aproveitem e cliquem no botão inscrever-se para vocês receberem todos os avisos das nossas transmissões diárias, dos vídeos também que a gente sobe lá. A gente vai fazer mais um intervalo comercial e volta para falar também da cota de 30% para as mulheres. Esse assunto é muito importante. A gente volta já. Os Pingos nos Is. Nesta quarta-feira ainda tem previsão de chuva em grande parte do país, principalmente por conta de um corredor de umidade vindo da região norte. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, em grande parte do interior baiano e em Roraima, o tempo continua firme, sem expectativa de chuva significativa. E este cenário persiste no decorrer dos próximos 5 dias. Entre áreas do oeste da região norte, norte de Mato Grosso e sul do Pará, as chuvas dos próximos dias serão mais expressivas. O volume de água pode até passar dos 100 milímetros. Já em São Paulo, é a faixa leste paulista, principalmente áreas litorâneas, que recebem a maior quantidade de chuva até o fim da semana, com volumes que até passam dos 40 milímetros acumulados. Com relação às temperaturas, esta quarta-feira começa com 23 graus em Porto Alegre e também em Campo Grande. Em São Paulo, mínima de 21 graus. Durante a tarde, o calor retorna a grande parte do país.
A máxima deve alcançar 31 em Campo Grande e 32 em Salvador. Em São Paulo e também em Porto Alegre, a temperatura máxima pode atingir os 33 graus. E na quinta-feira, depois que o calor ganhar força, as instabilidades também retornam com maior intensidade. A Grande São Paulo tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam de 21 a 29 graus na capital paulista durante a quinta-feira. 29 também é a máxima prevista para Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e a região de Cotia. No interior e oeste paulista, as temperaturas na quinta-feira ainda passam facilmente dos 30 graus. Para o fim de semana, a expectativa é de muito sol, calor e pancadas de chuva de fim de tarde típicas de verão. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe Gustavo Bebiano, que foi exonerado do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Lembrando, mais uma vez, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está sempre convidado para participar aqui de Os Pingos nos Is e dar as suas declarações sobre toda essa polêmica. Eu estava falando no bloco anterior que a gente conversaria sobre a questão do 30% do dinheiro do partido para candidaturas de mulheres. Essa questão que está relacionada a essas suspeitas de candidatas laranjas no PSL. Quer dizer, essa legislação facilita que haja esse tipo de acontecimento? Felipe, vou tentar explicar aqui de uma forma bastante didática. A legislação atrapalha. Essa legislação atual é uma verdadeira armadilha para o funcionamento do processo político-eleitoral. Vou explicar por quê. Como eu disse, a montagem das chapas para governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, essas chapas são montadas, Augusto, pelos diretórios estaduais, cada estado. Não tem como a nacional saber quais são os candidatos bons no Piauí, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Não é humanamente impossível. Então, para isso existem os diretórios regionais, estaduais. E por falar nisso, cada diretório tem um CNPJ, tem o seu próprio CNPJ, tem personalidade jurídica própria. Cada diretório é responsável pelos seus atos. Então, digamos que um determinado diretório, o diretório do Rio de Janeiro, por hipótese, ele decide fazer uma chapa com 100 candidatos. Desses 100 candidatos, 30% tem que ser obrigatoriamente mulheres. Ora, se são 100 candidatos, 30% são 30 mulheres. Sobram quantos homens? 70. Só que muitas vezes a participação feminina na política ainda não é muito intensa. E fica difícil para o diretório estadual, obviamente estou fazendo um número aqui para efeitos de raciocínio,
fica difícil conseguir as 30 mulheres para ocupar as 30 vagas. Quando muito, o diretório localiza 10 mulheres com um efetivo potencial de voto. Se você só tem 10 mulheres, você poderia lançar no máximo 40 candidatos homens. 40 candidatos homens com 10 mulheres, a sua chapa seria de 50 pessoas. Então veja que originalmente você tinha uma chapa de 100 e agora, por conta disso, você teria uma chapa com 50. Aí vem a pergunta, é mais fácil você eleger candidatos com uma chapa de 50 ou com uma chapa de 100? Quanto maior a chapa, melhor, mais fácil. Então o que as pessoas fazem na prática? O que é legal, não é ilegal. Conseguimos 10 mulheres, mas precisamos de 30. O sujeito começa a procurar as outras 20, ele começa a preencher aquilo com qualquer pessoa. Ele bota a namorada, a esposa, a avó, a moça que serve o café, para complementar a cota. Essas pessoas têm real chance de êxito? Como é que deveria ser resolvido isso? Olha, essa cota, Augusto, ela poderia ser gradativa, no meu entendimento. Começar já com 30%, a realidade tem se mostrado inviável. Eu até trouxe aqui uma planilha, fazendo menção aqui a diferentes partidos, não é? Então você vê aqui significativo, eu vou deixar isso aqui com vocês, valores de investimento nessas candidaturas femininas, valores muito significativos, acima de 100 mil reais. Uma teve 612 votos, a outra teve 41, a outra teve 228, a outra teve 395. Nenhuma aqui teve mais que 1.000 votos. São pessoas que você convidou para preencher alguma vaga para poder ter candidaturas masculinas. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi isso que aconteceu em Pernambuco. Eu não tenho ingerência sobre Pernambuco, eu não tinha na época, nem sobre nenhum outro estado. Como eu já disse, a Nacional cuida da chapa de presidente e vice-presidente da República. A estadual cuida da chapa de governador, vice-governador, senador e deputados. E a chapa municipal cuida de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então a responsabilidade nunca foi da Nacional. E mesmo que tivesse sido alguma coisa errada, jamais alcançaria o nosso presidente. Nosso presidente nunca exerceu cargo de comando, de gerência do partido. Ele era um mero candidato como outro qualquer, candidato à presidência da República. Só isso é o que fazia dele diferente. Então a responsabilidade dele era nenhuma. Deixa eu só fazer um registro aqui, Bebiano, que a partir de agora nós seguimos com a transmissão de Os Pingos nos Is para São Paulo em AM, FM e para a internet em jp.com.br/pingos. Na rede da FM você ouve a voz do Brasil. Podemos continuar? Então, pode continuar o raciocínio, por favor. Então, Felipe, a montagem de chapa, ela se torna muito complicada, porque é difícil você complementar os 30% de mulheres. Aí bota qualquer mulher, isso acontece. Nessa hipótese, muitas vezes faz-se o santinho com a fotografia, exato, o número daquela mulher e de um outro candidato qualquer. Quer dizer, você coloca qualquer mulher, mas aí para fortalecer a campanha de outro candidato que aparece no material de propaganda junto com ela, às vezes até em maior evidência. Exatamente. Então, eu acredito que tenha sido isso. As duas candidatas que são mencionadas na reportagem da Folha, uma chama-se Dona Maria de Lourdes. Eu nunca vi essa senhora na minha vida. Foi apresentada como sua assessora? Não, essa é outra, essa é a senhora Érica. A senhora Maria de Lourdes, Augusto, eu nunca vi, nunca falei, nunca troquei mensagem, eu não sei quem é. Essa senhora tem serviços prestados, eu não sei se é a fundação do partido ou o próprio partido, lá em Recife, lá em Pernambuco, há muito tempo, há muitos anos. Eu não sei quem é. E essa Érica? Não fui eu que a escolhi. E a Érica, a Folha disse que ela teria sido minha assessora. Ela nunca foi minha assessora. Ela é assessora de imprensa do partido. Ela também é de Pernambuco, mora em Recife. A Érica eu conheci logo que assumiu o partido. O Luciano Bivar, muito gentilmente, disponibilizou alguns funcionários que estavam lotados em Recife e os mandou para Brasília, para que nos ajudassem ali no dia a dia. A Érica, logo nós vimos que não havia necessidade dela permanecer em Brasília, gastando hotel, etc. Ela acabou voltando para Recife. Então ela nunca foi minha assessora, ela já trabalhava no PSL há muito tempo antes de eu entrar, continua trabalhando até hoje. Então essas duas senhoras não são minhas, eu não as conheço. Você esclareceu isso para a Folha? Esclareci para a Folha, mas ela não deu o destaque necessário. Eu queria também dizer, Augusto, da mesma forma, como uma pessoa em Brasília
vai conhecer as gráficas pelo Brasil, saber que gráfica é, onde funciona, onde não funciona, se tem a máquina. Isso não compete. É a escolha do diretório estadual. Não compete. Isso é a mesma coisa. Olha só, uma comparação aqui que eu acho que ilustra bem. Digamos que o estado do Rio de Janeiro peça ajuda financeira ao governo federal para investimento em segurança pública. O presidente da República assina lá então e manda o dinheiro para o Rio de Janeiro. Esse dinheiro então é distribuído lá de acordo com os critérios do governador. Um determinado coronel, comandante de um quartel, promove uma compra irregular para que ele coloque algum dinheiro no bolso. Eu pergunto, o presidente da República tem alguma responsabilidade sobre isso? Não. Nenhuma, é a mesma coisa, não tem competência para responder sobre isso. Então, o que aconteceu foi isso. De novo, eu ratifico que acredito na correção do Luciano Bivar. Não acho que ele precise fazer esse tipo de coisa para botar dinheiro no bolso. Ele é um homem muito bem sucedido, um empresário de sucesso. E eximiu você de responsabilidade, né? Sim, porque esse é o correto, realmente eu não tenho. Então eu espero que em algum momento isso fique claro. As prestações de contas foram apresentadas. Inclusive, Felipe, a prestação de contas ela é analisada lá em Pernambuco pelo TRE. O nome está dizendo Tribunal Regional Eleitoral. É lá do estado. E é só para registrar que o presidente Jair Bolsonaro determinou as investigações e o ministro Sérgio Moro disse que elas ocorreriam, né? Sim. Então, isso aí vai avançar. José Maria Trindade. O senhor falou, ministro, e falou muito bem sobre a história ali de prestação de contas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? E disse, inclusive, que houve elogios, e é verdade, uma campanha que gastou muito pouco. Eu não me lembro de uma campanha que tenha gastado tão pouco, até sobrou, né? Como é que foi a campanha, os gastos de campanha do presidente Jair Bolsonaro? Foram corretas, corretíssimas ou ainda existe alguma impropriedade? Foram super, hiper corretíssimas. Eu fiz da minha casa, escritório no Rio de Janeiro, escritório do partido. A minha mulher trabalhava, virava à noite, regularizando todos os documentos, todos os recibos, para que nós mandássemos então para a advogada que é especialista em prestação de contas, tudo já mastigadinho, nunca ganhou um centavo do partido. Fez um trabalho voluntário por amor. Eu gostaria de ver qual é o bravateiro que ia se disponibilizar a passar 3 meses trabalhando de dia e de madrugada, atendendo telefone, falando com jornalista e cuidando de prestação de contas a madrugada inteira. Eu gostaria de ver. Então, Zé Maria, a prestação de contas foi muito bem recebida pelo TSE. Não só os assessores técnicos da corte, como os próprios ministros se manifestaram dizendo que nunca tinham visto, há muito tempo não viam uma prestação de contas tão redonda, tão clara, tão harmônica. Então o trabalho que foi feito foi sempre visando a proteção máxima do nosso presidente. Nós já sabíamos que haveria ataques, que ele era um alvo, que ele era o alvo da vez. Então o trabalho foi muito bem feito, as contas já estão aprovadas desde dezembro, se não me falha a memória. Então está tudo ok da nossa parte. E você está sendo muito relacionado também ao Paulo Marinho, que é o senador suplente na vaga do Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas dizem que o Paulo Marinho já teve ligação com petistas. Como é que é essa história? O Paulo Marinho é um empresário, um dos melhores amigos que eu tenho, uma pessoa absolutamente correta, confiável, amigo, leal. E o Paulo Marinho começou a nos ajudar, na fase de pré-campanha ainda, por conta de alguns processos judiciais pesados que nós tínhamos, e ele trouxe um grande advogado, doutor Antônio Pitombo, que assumiu algumas ações para que nós pudéssemos viabilizar a candidatura do nosso presidente. Então são bastidores assim que a maioria das pessoas não sabe. Transformou a parte da casa dele em estúdio, né? Parte da casa dele, a casa dele virou um inferno, Augusto. Eu sei. Porque por dia tinham 50 pessoas comendo lá dentro. Então eu fui lá, eu fiz uma entrevista com o presidente lá, me encontrei com ele, inclusive com o senhor lá na casa do Paulo Marinho. Ele foi, Zé Maria, de uma delicadeza, de uma
de uma gentileza, de uma doação. Agora, ele era petista, nunca foi petista também, não tem perfil de petista, entendeu? Ele não usa sapatinho de crochê, nem... Ele é um empresário bem-sucedido, entendeu? E ele foi vice-presidente do Jornal do Brasil há muitos anos atrás e foi morar em Brasília. E na qualidade de vice-presidente do jornal, ele estabelecia relações institucionais com as autoridades, então, presentes. O senhor José Dirceu era o chefe da Casa Civil. Como é que não ia conversar? Como é que não ia... Então, meu Deus do céu, as pessoas precisam entender que existe um negócio chamado instituição. As instituições brasileiras precisam funcionar. As coisas não podem ser levadas para o lado pessoal, pura e simplesmente com o fígado. Então, o Paulo Marinho, a pessoa nunca pediu nada, absolutamente nada, né? Foi o presidente que ofereceu para ele espontaneamente. Um dia eu estou em casa deitado, toco o telefone, à noite, eu atendo, é o presidente, então um pré-candidato. E ele diz assim: Gustavo, estamos fechando a chapa aqui e você acha que o Paulo Marinho aceitaria ser suplente do Flávio? Eu falei, claro que sim, capitão. Sempre chamei de capitão. Por que não? E assim, então vou ligar para ele agora. Tchau. Então assim foi convidado o Paulo Marinho. Foi uma pessoa gentilíssima, abriu as portas da casa dele, a família dele toda foi envolvida nisso. E de novo, mais uma vez, o Carlos Bolsonaro com o fígado trucidou o filho do Paulo Marinho. O filho do Paulo Marinho, aquele rapaz, o André Marinho, muito talentoso. Imitador. Que imita o presidente, assim, com perfeição. Engraçado. E houve uma bobagem tipo essa minha aí, falou, não falou, o telefone. Quem teria feito a tradução da conversa entre o candidato Jair e o Trump? Uma bobagem sem nenhuma importância. E o André foi trucidado nas redes por provocação do Carlos. O Paulo Marinho, que foi um guerreiro de todas as horas, sequer foi convidado para posse, entendeu? A empregada dele foi a cozinheira, uma cozinheira de 20 e tantos anos de casa, que o Paulo Marinho gentilmente disponibilizou para o presidente após a cirurgia. Quando o presidente saiu do Einstein da primeira vez, Paulo Marinho disponibilizou a cozinheira dele, de 20 e tantos anos, para ficar à disposição do presidente, cozinhando, fazendo lá o croquete de carne que ele adora e que ela faz como ninguém. Ela foi convidada para posse, o Paulo Marinho não. Então, assim, de novo, o Carlos gerando problemas entre as pessoas, transformando aliados que amam o nosso presidente em pessoas com mágoa, algum ressentimento. Nem acredito que o Paulo tenha ressentimento, porque ele é uma pessoa de espírito nobre. Mas é uma devastação emocional que não faz sentido. Vou fazer uma pergunta para você, que para mim é a última, a minha. Você saiu da secretaria, mas o Carlos Bolsonaro saiu antes até de você, sim, do Planalto. É verdade que ele ficou lá desde o dia da posse. Sim, participava das reuniões ministeriais. Participava de reuniões ministeriais. Os ministros, quando chegavam para as reuniões, os ministros tinham que deixar os seus celulares com a segurança, para que não houvesse risco de gravações, vazamentos e tal. Ele entrava com o celular. Agora você acha que ele longe, ele volta? Eu acho que ele não volta não, Augusto. Vai melhorar o funcionamento aí pro bem da comunicação. Pro bem do governo, do próprio pai, eu tenho certeza que ele não volta. O país precisa andar esse tipo de... Olha, veja essa crise artificial. Uma crise que não tinha nada para ter crise, uma crise de dias, desgastou o presidente emocionalmente, o presidente que já está com um organismo enfraquecido, comprometido por causa da cirurgia. Então, totalmente desnecessário. Esse tipo de coisa não pode voltar a acontecer. O Brasil tem que olhar para frente, reformas importantes para serem aprovadas, o Congresso está lá todo vapor, não é? E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Jair Bolsonaro é e sempre será o meu presidente. Bebiano, para encerrar, 3 dos maiores desgastes recentes causados ao Jair Bolsonaro vieram dos 3 filhos. A gente falou aqui do caso do Carlos Bolsonaro, naquele momento sensível da campanha, teve aquela declaração que veio à tona do Eduardo Bolsonaro, citando uma brincadeira, entre aspas, aqui evidentemente, de cabo e soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Aquilo precisou ser contornado pela campanha do Bolsonaro e, mais recentemente, as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, elas começaram ali no Fabrício Queiroz, ex-assessor
assessor do Flávio Bolsonaro na Alerj. Eu sei que você disse que não é um homem-bomba, mas você que estava perto do presidente da República poderia contar como é que você observou o momento em que o Flávio se viu alvo de investigações sobre episódios, suspeitas que obviamente vão contra todo aquele discurso de campanha. Como é que foi a reação do Bolsonaro? Você poderia descrever alguma coisa nesse sentido? Eu queria, antes disso, Felipe, só destacar aqui um outro episódio também que só não gerou uma crise, porque o general Mourão é um homem muito sério, muito equilibrado, porque eu tenho grande admiração. O Carlos fez lá um post dizendo que gente muito próxima ao presidente queria a morte dele. Ok, exatamente. Façamos aqui um raciocínio lógico. Vamos analisar o Bebiano. O Bebiano trabalha 2 anos, se mata de trabalhar, consegue colaborar, o presidente é eleito, o Bebiano recebe um ministério palaciano. Vai querer que o presidente morra para quê? Para entrar o vice e porque se o general Mourão assumisse, obviamente eu não continuaria. Meu vínculo ali era com o presidente Bolsonaro. Então, o único real interessado por esse raciocínio, essa teoria da conspiração, seria o general Mourão. Seria o único homem possivelmente interessado na morte do presidente. Você achou que era para você ou para ele? Eu nunca achei que fosse para mim, porque eu não tinha... Que interesse eu teria? O único homem que poderia ter esse interesse seria o vice-presidente da República. Como o general Mourão, eu tenho certeza que é um homem de caráter e de correção, essa ideia nunca passou pela cabeça dele, mas poderia ter gerado uma crise. É porque o general entubou, ficou quieto. Eu entubei várias ao longo de todos esses meses. Cansei de entubar, houve essa troca. Passou do limite, eu tenho a minha dignidade. Mas voltando ao Flávio. Foi a declaração do Carlos Bolsonaro no Twitter em 28 de novembro. Ele escreveu, né? A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Obviamente causou também uma polêmica naquela ocasião. Sobre o Flávio Bolsonaro? Isso aí, a respeito ainda desse tweet aí que ele deu, isso é uma irresponsabilidade. Ele tem que saber que ele movimenta milhões de pessoas ou milhares de pessoas. Ele tem que saber que há pessoas que se movimentam a um comando dele, pessoas, muitas, óbvio, a maioria pensa, raciocina, mas algumas não. Ele não pode fazer isso, ele tem que ter noção do papel de liderança que ele exerce hoje, por ele e pelo pai. O Flávio é o seguinte, Felipe, eu conheço pouquíssimo esse assunto, não tive oportunidade de mergulhar nisso, até porque a minha atividade atual, tanto na transição como depois no governo, não me permitiriam, eu não posso advogar. Eu gosto imensamente do Flávio, acho um rapaz, um doce de pessoa, um rapaz absolutamente simpático, educado. Eu espero que nada disso seja verdade e que as coisas se esclareçam o mais rápido possível. Gustavo Bebiano, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua exclusividade aqui no Augusto Nunes, revelou o material, o áudio que está repercutindo em todo o debate público brasileiro. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito, eu queria dizer que eu vim aqui com dor no coração, eu ainda estou catando os pedaços de mim, não esperava que isso acontecesse dessa forma, mas era necessária essa vinda. E até, Augusto, o que aconteceu, a divulgação dos áudios, eu acho que bota um ponto final nisso tudo. Não há mais por que haver qualquer tipo de especulação, nem de homem-bomba, nem de coisa nenhuma. Somos todos homens de bem. Assim como o presidente é um homem de bem, eu também sou. Não sou moleque nem mau caráter. Então, esse assunto morre por aqui, acaba, acho que está tudo esclarecido. Espero que o Carlos... seja muito feliz, tenha muito sucesso na carreira dele política e faça apenas uma reflexão para que não agrida tanto as pessoas. O presidente Jair Bolsonaro está convidado a participar aqui de Os Pingos nos Is para comentar esse episódio e outras questões importantes da República. José Maria Trindade, o seu boa noite. Pois foi muito bom, uma conversa boa aqui, franca. Agradeço ao ministro a atenção. Obrigado, e Maria. Muito boa noite a todos. Muito bom, é isso aí.
Boa noite, Augusto. Boa noite, Gustavo Bebiano. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. Esse programa que é de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas, ao vivo na Jovem Pan. Você pode assistir com imagem sempre no YouTube em jp.com.br/pingos. E as íntegras, inclusive essa com a entrevista exclusiva com o Gustavo Bebiano, ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas. Ou então você procura o canal de Os Pingos nos Is no YouTube e clica na aba Vídeos, que tem lá todo o nosso arquivo. Até amanhã, um grande abraço a todos. Hey, 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 hey.